Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar. E mais uma semana que estamos iniciando, dando continuidade ao trabalho do acolhimento com Jesus, onde nós estudamos de uma forma sequencial o livro Fonte Viva, psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós vamos estudar a lição 136, que tem como título Vivamos Calmamente. É uma citação feita por Paulo, que diz o seguinte: que procureis viver sossegados. Para a gente pensar, para a gente refletir durante esta semana. E antes de nós começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais uma reflexão. Pedimos à espiritualidade que nos envolva, nos intua, para que possamos captar a mensagem que será aqui trazida. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Todos nós temos calma. Ou, na maioria das vezes, sim. Ou não é na maioria das vezes. Algumas vezes temos calma. Ou não. Raramente eu tenho calma. E Emmanuel, no título, ele nos sugere que a gente vive de forma calma. Antes de nós adentrarmos aqui no texto de Emmanuel, eu procuro pensar sempre da seguinte forma, que mesmo nos momentos mais turbulentos, nós precisamos exercitar essa calmaria, mesmo nos momentos mais turbulentos. Porque, mantendo-nos de forma calma, serena, as decisões serão tomadas de uma forma mais assertiva. Não serão decisões impulsivas, não serão respostas de bate-pronto, com sangue fervendo. Então, por isso, imagino eu, que Emmanuel está nos sugerindo esse viver de forma calma. Nos dias de hoje, nesse mundo turbulento que a gente vive, nessa sociedade turbulenta, alguns vão pensar: Ricardo, é praticamente impossível ficar em calma, porque o trabalho, o chefe quer tudo para ontem. Em casa, um monte de problema dentro de casa, com filho, com neto. E aí? Aí saio de casa, um trânsito que eu pego para poder chegar no meu destino. Como que eu vou viver com calma? Ainda mais aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde tem trânsito para tudo quanto é lado. E é um exercício. A transformação moral, a nossa reforma íntima, que tanto fala-se na doutrina espírita e de uma forma bem apropriada, bem oportuna, por sinal, a tão sonhada reforma íntima, isso também faz parte da reforma íntima. Viver com calma, manter a calma, manter a serenidade, para que nada possa nos abalar. Bom, vamos ver o que Emmanuel nos diz, né? Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Isso é importante, olha só. Ser preguiçoso é uma coisa, viver sossegado é outra coisa. Emmanuel já deixa isso claro aqui logo na primeira frase, não é nem no primeiro parágrafo, na primeira frase. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em
decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores de facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. Eu posso estar calmo, posso viver de forma calma, mas as coisas na vida estão em movimento. As coisas na vida estão em movimento. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Tudo é equilíbrio. Acho que recentemente, se não me engano, nós falamos muito aqui, num texto aqui do Fonte Viva, falando sobre essa questão de buscar o equilíbrio. Talvez cerca de 1 ou 2 semanas, mais ou menos, atrás. Então, de novo, está falando aqui novamente da necessidade de nós estarmos sempre buscando esse equilíbrio, que é a base para que a gente possa viver, né? Que ele fala, a paz, isso é outro ponto também interessante, a questão da paz, né? Esteja em paz, muita paz para você. A gente tem esse hábito de desejar paz para as pessoas, mas a paz, que lembra muito a calma, né, que nós estamos conversando aqui, não é simplesmente eu ficar parado, não é simplesmente eu ficar deitado 24 horas, não é simplesmente eu ficar sentado na varanda da minha casa observando os passarinhos. Não é isso. Isso não é a paz. Também, com certeza. Mas para efeito de vida, para efeito de viver, a paz é mesmo nos momentos turbulentos, difíceis, complicados, naquela lida no dia a dia com pessoas difíceis. Mesmo nesses momentos, eu preciso manter a calmaria. Ou seja, eu não posso, de forma alguma, explodir. Às vezes a gente escorrega na casca de banana. E às vezes a gente falha. E é normal. É normal porque nós somos imperfeitos e estamos em constante aprendizado. Mas precisamos observar isso. É um ponto de autoobservação para que a gente possa melhorar. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Saúde não é só do corpo físico. Eu tenho a saúde mental, eu tenho a saúde também espiritual. Então, que nós possamos olhar nesses 3 prismas. Cuidar, sim, da saúde do corpo físico. Nós temos responsabilidade direta sobre o nosso corpo físico. E precisamos também cuidar da nossa mente, né? Da nossa casa mental, cuidar dos nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, que escolhas eu faço no meu dia a dia. E da parte espiritual, de nós estarmos sempre o quê? Buscando sempre fazer o bem, praticar a caridade, desejar sempre o bem. E não necessariamente eu preciso estar dentro de uma casa espírita para cuidar da minha parte espiritual. É o meu dia a dia que eu também vou cuidar da minha parte espiritual. É nessa lida diária com as outras pessoas. Continuando. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos, com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim
não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Mesmo com isso tudo aqui que Emmanuel está falando aqui, mesmo com a luta que nós temos, né, com o trabalho, com os problemas, nós vamos buscar a nossa calmaria. Precisamos. Eu lembro muito de uma foto que volta e meia circula pela internet, que são dois animais, na verdade. Eu acho que é um chimpanzé e do outro lado, não sei se é um lobo, alguma coisa assim. E o lobo irritado para cima do chimpanzé, e o chimpanzé com a mão assim no queixo, olhando para cima, calmo, sereno. Que nós devemos nos comportar como chimpanzé, né? E deixar o outro falar. Não precisamos nos aborrecer, porque o aborrecimento mexe com o nosso interior, tumultua a parte interna. Nós não devemos permitir esse tumulto da parte externa. É difícil, muito, mas eu vou buscar a perfeição através da prática. E no último parágrafo desse texto, todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Então, meus queridos, pensemos sobre isso, vamos fazer essa reflexão. Quem tiver acesso a esse texto, releia, para que nós possamos pensar bastante sobre o nosso proceder, sobre a nossa conduta dentro desse contexto. Muita paz a todos, até semana que vem.